vamos hoje iniciar essa série intitulada Família à Origem. E o nosso intuito é ir para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e vermos em Gênesis a origem da família, como também a origem de toda a criação, para compreendermos princípios básicos, basilares para o nosso lar. Esse mês de maio é conhecido como o mês da família, o mês das noivas, o mês das mães, o mês de vários aniversários, né? Haja mês com tanto aniversário, né? Então esse mês de maio é um mês muito especial, um mês onde nós vamos aprender sobre família. E hoje nós vamos para os versículos 26 e 27, apenas 2 versículos, e vamos falar sobre a imagem de Deus, especificamente a imagem de Deus no homem e na mulher. Então o intuito é ver mesmo o aspecto da criação do homem e da mulher, e vermos na criação princípios básicos para o nosso casamento. Então Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E eu vou estar lendo aqui para os irmãos, eu já trouxe aqui nos slides, na versão que nós vamos utilizar a partir de agora. O texto diz o seguinte: E disse Deus, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado a Deus por esse texto. Essa verdade maravilhosa da criação do homem e da mulher, da nossa criação. Nos dê entendimento, nos dê fé para compreender essas verdades da Tua palavra. Verdades que são fatos históricos, verdades que são a base da nossa crença, da nossa visão cristã de mundo, e nós possamos compreender para nos ajudar a viver em família, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu quero começar com algumas questões introdutórias de todo o livro de Gênesis. E por isso que nós vamos meditar hoje em 2 versículos apenas, porque eu preciso gastar um tempo explicando algumas coisas para os irmãos. E a primeira coisa é que o livro de Gênesis diz respeito a fatos. Fatos é um termo que é aplicado àquilo que é verdadeiro, àquilo que aconteceu, àquilo que é histórico. Então, quando nós falamos que um filme é baseado em fatos reais, isso é uma redundância, porque se é fatos, é reais. Fatos é reais. Então, o livro de Gênesis diz respeito a fatos. Ou seja, o livro de Gênesis, ele diz respeito a algo que é histórico e que é real. Isso é muito importante, meus irmãos, nós entendermos. Por quê? Porque se escuta por aí que o livro de Gênesis, ou pelo menos essa parte que nós vamos ler da criação, dos 6 dias criacionais, de Adão e Eva no jardim do Éden, da queda da serpente tentando Eva, que tudo isso é um mito. É isso que se escuta, e as pessoas chamam isso da mitologia da criação. O pior não é o mundo dizer que é um mito, porque com certeza aquele que não é cristão, que não crê na palavra de Deus, faz sentido dizer que isso é um mito, não é correto? Agora, o pior é vermos cristãos também considerando essas coisas como mito. E este é um problema muito sério, porque o livro de Gênesis, ele não é um mito. A criação não é um mito. Nós precisamos entender que Moisés, ao escrever esse texto, estava relatando fatos. E por quê? Porque a criação, prestem bastante atenção nisso, eu peço aos irmãos, atenção, vamos nos concentrar agora na palavra do Senhor, o nosso culto racional. Então atenção, a criação é a base de nossa visão de mundo, a cosmovisão. Se você tira a criação, se você não encara Gênesis como fato,
então você tirou a base de toda a sua visão cristã. A pergunta é, se nós não fomos criados por Deus, por que nós precisamos de Deus? Se o homem evoluiu, e aí nós temos várias teorias de princípio, cosmogonias, que são teorias de como tudo começou a existir. Se o homem não foi criado por Deus, então nós não precisamos de Deus. Se o homem ele veio da matéria eterna que explodiu e de repente por processo químico de bilhões de anos surgiu uma ameba, da ameba um anfíbio, do anfíbio um primata, do primata um ser humano. Se ele então é assim, evolução, como dizer o que é pecado? E para que nós precisamos de Cristo? Porque se não existe pecado, pecado é a queda daquilo que foi criado, é a maldição por causa de querer ser igual a Deus, no contexto de uma criação perfeita. Então, se não há pecado, para que nós precisamos de Cristo? E se Deus não criou todas as coisas, para que Cristo vai retornar e restaurar tudo e fazer tudo novo? Na verdade, o que vai fazer tudo novo é um novo Big Bang, que vai explodir e vai recomeçar. Entenderam? Se você tira a criação, esquece o restante da Bíblia, esquece a sua fé. Você não pode mais crer, fica sem base. Então a criação é a base. Nós precisamos entender que a base da nossa visão cristã, e nós resumimos, bem resumidamente, em 4 pontos. Criação, Deus nos criou para Ele, por isso nós precisamos dEle. Queda é a origem do mal, é a origem de todas as coisas ruins que acontecem no homem, quando o homem quis ser igual a Deus e caiu, pecou, se desviou, se afastou, está desconectado de Deus, que é a sua vida, e no seu vazio existencial, busca saciar com dinheiro, e aí promove violência, guerras, promove assassinatos, porque o homem quis ser o seu próprio Deus, queda. Redenção é quando Jesus nos resgata do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, vindo Ele mesmo morrer em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. A queda gera morte, então Cristo vem para nos restaurar, isso é redenção, e consumação quando Ele retornará. A grande verdade é que o entendimento correto de Gênesis faz com que nós entendamos todas as Escrituras Sagradas. Agora, uma coisa que é importante nós compreendermos, que quem escreveu o livro de Gênesis não foi Abraão, não foi Adão, não foi Eva, mas foi Moisés. Moisés, servo do Senhor, que foi usado por Deus para tirar o povo de Israel. Ele foi o primeiro legislador. E existem várias teorias de como ele conseguiu escrever. Uma delas é que havia uma tradição oral entre o judeu, onde o pai passava para o filho os ensinamentos, a história. Então isso chegou até Moisés, e Deus então inspirou Moisés, por isso que é infalível. E Moisés então escreveu, uma tradição oral. Outros dizem que havia uma fonte, que Moisés pegou um texto que tinha sido escrito e passava também de pai para filho. De todas as formas, o que nós vemos é a importância do ensinamento cristão de pai para filho. Olha, uma boa aplicação aí para o contexto da família. Mas seja qual for a fonte de Moisés, acima de tudo a sua fonte foi divina. Porque ele foi um homem inspirado por Deus, e ele recebeu revelação direto de Deus, sendo profeta, homem do Senhor, inclusive os 10 mandamentos que ele deixou ao povo. E por que Moisés escreve a gênesis dos céus e da terra? A origem, o início dos céus e da terra. Por quê? Para ensinar o povo de Israel, em contrapartida com a situação que eles viviam. O povo de Israel estava no Egito. E no Egito, o que eles aprendiam? Aprendiam sobre vários deuses, como Ra, o deus do sol. E aqui em Gênesis nós vemos que o sol não é um deus, mas o sol é algo que Deus criou. E não apenas criou, mas colocou no local certo para alumiar o dia. E Deus tem todo o poder sobre o sol. E o sol não é um deus como os egípcios criam. Então, aqui nós vemos um Deus criador e não vários deuses criando. Esse é o propósito de Moisés. E por isso que nós precisamos tomar cuidado
e entender que Gênesis é uma revelação de Deus, histórica e factual, eu já disse isso, diz respeito a fatos, mas pré-científica. O que significa isso, pastor? Gênesis foi escrito muito antes de Darwin postular a teoria do evolucionismo. E aí muitas pessoas pegam Gênesis e tentam ficar ali tentando descobrir se realmente é verdadeiro o evolucionismo, olhando para Gênesis, ou tentando achar argumentos no livro de Gênesis contra toda a perspectiva moderna científica. Gênesis não foi escrito para isso. Ao contrário, é um livro muito anterior a isso. E por isso muito mais importante, para nós muito mais ainda. Então precisamos tomar cuidado. Nós não podemos chegar a Gênesis com as nossas pré-concepções científicas. Eu vou mostrar isso agorinha. Então, as nossas concepções modernas podem atrapalhar, prestem atenção, podem atrapalhar a interpretação correta de Gênesis. O que nós precisamos? Olhar o texto. Simplesmente olhar o texto no seu contexto. Vamos fazer isso? Antes de nós irmos ver a imagem de Deus, eu quero trabalhar aqui os 5 primeiros versículos desse primeiro capítulo com os irmãos. E os versículos dizem assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu vou versículo por versículo. Aqui nós temos um período no princípio, que não diz respeito apenas a um momento, mas a um período. E neste princípio Deus criou tudo, os céus e a terra. Agora, quer ver uma concepção científica que nós temos? Quando nós lemos isso aqui, os céus e a terra, o que nós pensamos quando lemos a terra? Ah, Deus criou aqui o planeta Terra. Mas existia a concepção de planeta Terra na época que Moisés escreveu? Moisés está falando do planeta Terra? Com certeza não. Essa expressão céus e terra, na verdade, se refere a todo o cosmos, a toda a criação, a todo o universo. Então a expressão céus e terra é tudo que existe. Não está dizendo que Deus criou o planeta Terra apenas, mas criou tudo que existe. E isso foi em dado momento no princípio, ou num período chamado o princípio, que nós não sabemos quanto tempo durou. Por quê? Pelo simples fato de que não existia dia ainda. O dia é criado daqui a pouquinho. E a sequência diz: a terra era sem forma e vazia. Outra interpretação errada que muitos evangélicos fazem, baseados numa forma de interpretar a Bíblia chamada dispensacionalismo. E meus irmãos, o dispensacionalismo não é o que nós cremos. O dispensacionalismo foi popularizado por uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que divide as Escrituras em 7 dispensações. Deixa eu explicar. Bíblia anotada de Scofield. A parte anotada são os comentários que ficam abaixo, feito por um homem, e não, claro, a Bíblia também foi escrita por homens, mas não é inspirado. Foi feita em 1903. Então essa Bíblia anotada de Scofield popularizou uma heresia. E nessa heresia as pessoas leem esse texto dizendo: a terra ficou sem forma e vazia. E já explicam o texto dizendo que foi Satanás que caiu na terra, explodiu tudo e ficou sem forma e vazia. Não. Isso não está no texto, está inventando. O texto está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Mas não que Satanás causou isso, não que Satanás foi expulso e caiu como um meteoro, não que esse meteoro foi o meteoro que destruiu e matou os dinossauros. Vocês entenderam? Interpretações erradas. Por quê? Noções científicas para o texto bíblico. Você sabe que um meteoro destruiu os dinossauros. Aí o que você faz? Ah, viu aí? A terra ficou sem forma e vazia. O que causou o meteoro? Que foi, na verdade, Satanás, que caiu expulso e matou todo mundo. E a terra, então, ficou sem forma e vazia. Mas é isso que o texto está dizendo? Ou você está inventando por causa da ciência? O texto está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, ainda não havia vida. Deus criou o universo, as coisas do universo,
mas a terra ainda não estava sendo habitada. Pastor, como que você sabe que isso significa isso? Porque esses mesmos termos aparecem em Isaías. Isaías 45:18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus e que formou a terra e fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia. Olha só, a terra era sem forma e vazia. E o texto de Isaías está dizendo: Deus não criou a terra para estar vazia, mas a formou. Ela estava sem forma e foi Deus que formou, deu forma a ela. Mas a formou para ser habitada. Então a terra era sem forma e vazia. Precisava de forma para ser habitada e precisava dos habitantes. E aonde nós vemos isso? Os 6 dias criacionais. E aí agora começam os 6 dias criacionais. Eu só vou ler o primeiro dia e depois nós vamos pular para o 6º. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Observe, há um misto entre criação, ele cria a luz, ou ele faz chegar a luz aqui aonde estamos. Antes disso, o seu espírito se movia sobre as águas, então já existia águas. Ele já havia criado, seu espírito estava se movendo. E se o Espírito Santo de Deus se move em algum lugar, significa que não é um caos. Só estava sem forma e vazia. Então não é a ideia de que a terra estava um caos. Cosmos não significa caos. Cosmos significa organização. Então Deus estava se movendo, vivendo no universo que Ele criou, mas Ele ainda precisava organizar as coisas para a vida. E a primeira coisa que precisa para a vida é luz. Não é verdade? Toda a vida orgânica depende da luz. E Ele diz: haja luz, houve luz. E aí Ele fez separação. Você vai ver muito isso. Isso daqui é Ele dando formato. Ele separa a luz das trevas, Ele separa o dia da noite, Ele separa a água da terra, Ele separa a água do firmamento da água que não está no firmamento. Ele separa, Ele vai organizando, Ele vai ajeitando as coisas como lhe agrada. Para quê? Para a vida. Então Ele fez separação entre luz e trevas, e aí chamou o dia de luz, ou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Aí sim, houve tarde e manhã o primeiro dia. Por quê? Porque agora dá para contar o dia. Antes de separar a luz das trevas e chamar o dia e a noite, não há dia nem noite. Então, no princípio, um momento indeterminado, Ele criou tudo. E aí no primeiro dia, Ele fez a separação da luz e das trevas. E é isso que nós temos aqui. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, um período chamado o princípio, que nós não sabemos o tempo. Depois nós temos 6 dias nos quais Deus dá forma e enche a sua criação. Animais, vegetação, aves, peixes e o próprio homem no 6º dia, junto com os animais. E no 7º dia Deus descansa. É assim que se deu a criação. É isso que está no texto, simples e claro. Nós não podemos inventar. O texto diz com clareza essas coisas. Amém? Agora então vamos para o 6º dia. O 6º dia diz o seguinte: que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Eu quero trazer algumas implicações. E eu quero também explicar aos irmãos que imagem e semelhança, esses termos imagem e semelhança, na verdade se referem à mesma coisa. Eles são reforço um do outro. Então não cabe a nós aqui ficar tentando trabalhar as diferenças. O que é ser imagem e o que é ser semelhança como se fosse algo diferente. Não. Imagem e semelhança é a mesma coisa. E a primeira coisa que isso nos aponta é o fato que a imagem de Deus no homem, no ser humano, no homem e na mulher, se refere à glória dele ser a coroa da criação, ou de ambos serem a coroa da criação. E é isso que nós temos no início, a imagem de Deus na glória de ser a coroa da criação. O versículo 26 disse: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na criação dos animais, na criação das plantas, não há isso. Agora há uma conversa, aonde Deus delibera
Porque exatamente essa criatura que agora será criado, o ser humano, que é composto de macho e fêmea, essa criatura, ou esses seres que serão criados agora, eles têm uma posição de destaque em toda a criação, e essa foi sempre a vontade de Deus, e essa posição de destaque está expressa pelo termo imagem de Deus, porque e o ser humano é o único a qual Deus se refere dessa forma, imagem de Deus. Isso faz com que o ser humano, o homem e a mulher, sejam separados de toda a criação. A perspectiva correta da criação, a perspectiva correta da Bíblia, faz nós entendermos que o ser humano é obra-prima da criação de Deus, o valor e o destaque do ser humano em relação à criação. Observe. É claro que não é o objetivo de Gênesis dialogar, rebater, refutar as cosmogonias modernas como o evolucionismo, mas observe que para o evolucionismo, para a ciência moderna, para o materialismo, o homem simplesmente é um animal racional. E sua razão apenas que separa de todos os outros animais. A ciência diminui o homem, desvaloriza o homem, mas a Bíblia o valoriza. O homem é a imagem de Deus, ele é diferente de toda a criação. Talvez por isso que na prática, hoje em dia, nós vemos as pessoas dando mais valor aos seus pets do que ao homem. Quando um pet é injustiçado, e eu não estou dizendo que nós podemos fazer coisas ruins aos nossos pets, não é isso, mas quando um pet é injustiçado, há uma comoção mundial, nacional, da população, da sociedade. Quando alguém, um ser humano é injustiçado, só falta dizer bem feito. Bem feito. Por quê? Porque entendeu errado. A imagem de Deus no ser humano é muito importante. Então nós não somos iguais às outras criaturas segundo as suas espécies, mas nós somos a imagem de Deus. E o que significa isso? Significa que Deus imprimiu em nós a sua glória, para que nós mostremos a sua glória. O que é uma imagem? Mas mais cedo o Márcio estava tirando umas fotos aqui, e fotos é muito bom porque nós vamos divulgar, vamos postar, vamos relembrar, vamos olhar imagens. De vez em quando eu olho as fotos dos nossos cultos antes dessa pandemia, aonde estávamos todos juntos, sem máscaras, e aquela coisa maravilhosa. Então a imagem é feita para nós lembrarmos, para divulgarmos algo. Da mesma forma assim Deus fez. A sua imagem é para que ele, ao olhar para o ser humano, se veja a sua glória, veja a sua majestade, e ao mesmo tempo para que nós mostremos isso a todos. E ele quer que isso se espalhe a toda a criação. Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Então a imagem de Deus é a glória de Deus sendo demonstrada por nós. Isso é maravilhoso. A humanidade, ela é singular, é formada pela mão de Deus, a sua imagem. Olha aqui que diz o Salmo 8. E é daqui que eu tiro essa ideia de ser coroa da criação. Salmo 8, 3-9. O Salmo 8, ele é um salmo messiânico. Ele, nesses versículos que vamos ler, se refere a dois personagens. Ao primeiro personagem, Adão, que é o ser humano, que é Adão na sua criação. E ao segundo personagem, que é Cristo, e a nova criação que é feita em Cristo. Então esse texto aqui se refere tanto a Adão, tanto ao homem, ao ser humano na criação, como também a Cristo, que é o homem perfeito, uma vez que Adão caiu e corrompeu a imagem de Deus em si. Olha o que o texto diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Então Deus é o Criador, toda a Bíblia está cheia disso. Não podemos fugir dessa verdade, desse fato. Se você é crente, você crê que Deus criou todas as coisas. Então Deus estabeleceu, e aí o salmista pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Claramente um salmo messiânico. Versículo 5: fizeste o homem, a humanidade, o ser humano, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Está falando sim de Adão, de Eva na criação, mas está falando sim de Cristo,
que foi coroado com glória, e de todos aqueles que são nova criação em Cristo. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Observe, o fato de o homem ser criado para a glória de Deus, e Deus imprimir nele a sua imagem, ele foi coroado de glória e honra. E o fato do homem ter sido coroado de glória e honra, isso faz que Deus seja magnificado. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o seu nome. Então, de uma maneira bem simples, como que você reflete a glória de Deus? Como que você reflete a imagem de Deus na qual você foi criado com ela? Quando você glorifica a Deus, e quando as pessoas que estão à sua volta, ao vê-lo, glorificam a Deus. A pergunta é, você reflete a imagem de Deus na sua vida? Vou mais profundo, você reflete a imagem de Deus no seu casamento? Pode-se dizer que o seu casamento glorifica a Deus quando alguém olha o seu casamento e diz glória a Deus por essa família? Ou vai dizer, nunca que eu quero ser igual a esse daí? Pensem nisso. O nosso irmão John Stott, que já está nos céus, ele diz o seguinte: como seres humanos somos racionais e temos consciência de nós mesmos. Somos seres morais, temos consciência que nos conclama a fazer o que percebemos como certo. Somos criativos, tal como o nosso Criador, capazes de apreciar aquilo que é belo, aos ouvidos e aos olhos. Somos seres sociais, capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor, pois Deus é amor. E ao nos fazer sua imagem, Ele nos deu a capacidade de amá-lo e amar outras pessoas. São todas facetas de ser a imagem de Deus. E observe essa faceta do amor. Vou ler novamente. Somos seres sociais, capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor, pois Deus é amor, e ao nos fazer sua imagem, Ele nos deu a capacidade de amá-lo e de amar outras pessoas. Por último, temos uma capacidade espiritual. Nós também vamos trabalhar isso no terceiro sermão dessa série. Nós temos uma capacidade espiritual que nos faz sentir fome de Deus. Assim, somos os únicos seres capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar, no sentido da adoração racional, conforme Paulo declarou. Por isso somos a imagem de Deus. Isso nos faz diferentes. Isso faz o seu esposo, o seu cônjuge diferente, porque homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Você, homem, ao olhar para a sua mulher, veja a imagem de Deus nela. Trate-a com honra, entendendo que Deus a criou para a sua glória. Você, mulher, ao ver o seu marido não é um vagabundo, um safado, alguém que você pode desmerecer e xingar, falar coisas ruins. Ele é criado à imagem de Deus. E você não pode tratá-lo de outra maneira. Tome cuidado. Nós usamos alguns adjetivos que devem ser tirados da nossa linguagem, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Amém? Em segundo lugar, a imagem de Deus está no domínio sobre o que foi criado. Então, em primeiro lugar, nós vemos a imagem de Deus na glória, na honra do homem como coroa da criação. Em segundo lugar, no domínio. O homem foi criado para dominar. O texto diz, no versículo 26, também, na sequência, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Tenha quem? O ser humano, homem e mulher. Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Na verdade, isso nós já nos referimos no Salmo 8, quando é dito que aquele homem que foi criado um pouco menor do que Deus, ele teria domínio, todas as coisas estariam debaixo dos seus pés. Então o homem foi criado, o ser humano foi criado como vice-gerente de Deus na criação.
homem e mulher, Adão e Eva seriam os reis o rei e a rainha de toda a criação, se não tivesse caído. Se eles tivessem se mantido fiéis, se eles não tivessem pecado, até hoje estariam vivos e seriam a realeza. Não seria a rainha da Inglaterra, a realeza mais importante do mundo, que, diga-se de passagem, vive bastante, né? Eles teriam vivido muito mais do que ela, e seriam a realeza. E não apenas eles, mas todos os seus descendentes. Porque no versículo 28, olha o que diz: encham a terra e sujeitam-na. Eu vou falar sobre o versículo 28 na semana que vem, mas observe, os filhos dos filhos iriam encher a terra e iriam sujeitar a terra. Aqui há um princípio de fazer cultura, iria transformar a terra. Deus nos deu o dom da criatividade, de pegar algo criado e mudar. Como nós vemos as coisas que estão aqui, a tecnologia, nós conseguimos pegar terra e transformar num computador. Nós conseguimos pegar movimento e transformar em energia elétrica. Por quê? Porque o homem é criativo, isso é um dom da criação. Isso Deus deu para que o homem pudesse criar cultura e dominar toda a terra. Esse é o propósito de Deus mesmo. Então sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O homem foi criado para ser vice-gerente de Deus, tanto para cuidar da criação, como também para transformá-la. Deus criou em potência, e Ele disse: vai, façam, eu quero ver vocês criando. Eu dei esse dom para vocês, eu quero ver vocês transformando aquilo que eu criei. Eu quero ver vocês fazendo coisas e cultura, para que vocês possam viver. Isso é maravilhoso. E assim nós adoramos a Deus. Por isso que nós adoramos a Deus no trabalho. E toda vez que nós falamos sobre família, nós acabamos falando também sobre trabalho. Porque sem entender a real perspectiva do trabalho, a gente não vai entender o propósito da nossa família. Porque está muito interligado aqui. Trabalho, família, criação. E aonde nós vemos isso? Olha só. Em Gênesis 2, 19 a 20, um texto que nós vamos ler também. Deus, Ele formou então da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e Deus trouxe os animais a Adão, para que Adão desse o nome. Para um hebreu, e vamos lembrar, Moisés é hebreu, está escrevendo para hebreus, e ao destacar esse fato, ele destaca com propósito, porque para o hebreu, aquele que dá o nome é aquele que tem autoridade sobre. Então, se Adão que está dando o nome, Deus está mostrando: você é o rei desses animais. Você é o meu vice-gerente, o meu vice-governador. Você tem domínio e autoridade sobre toda a criação. É você que vai nomear. Deus não nomeou. Olha que coisa mais maravilhosa e significativa. Deus poderia dar nome a todos os animais. Já criar com uma plaquinha assim, escrito no pelo. Evitaria alguns nomes esquisitos que nós temos hoje, mas não, Ele trouxe ao homem e disse: você que vai dar o nome. Então então Adão deu o nome aos animais. O texto diz: trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos ou selvagens. Aqui demorou bastante, né? Não vamos pensar que foi um dia só, uma hora apenas. A todos, provavelmente mais de um dia. E aí depois que ele terminou essa tarefa primária da criação, não sei quantos dias demorou, então Deus viu que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus então vai criar a mulher para Adão. Mas esse é um assunto para outro momento. Observe, Adão ele tinha um papel de autoridade sobre os animais. Aonde ele perde esse papel de autoridade? Quando ele submete a uma cobra. Quando ele é tentado pela cobra, ou quando a mulher é tentada, come do fruto, e Adão come do fruto, sem dizer nada, ele perde o seu direito legítimo de governar. E ele concede esse direito a Satanás. E Satanás então começa a
ilegitimamente, por causa de um direito usurpado, a destruir todo mundo, como príncipe, principado, até que Jesus venha e tira isso do poder dele. Por isso que Jesus disse, olha, quando ele ressuscitou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque eu destruí, eu pisei na cabeça da serpente. Eu destruí aquele que tinha o poder da morte para escravizar, segundo o medo da morte. É isso que Jesus faz. Jesus, o homem, o segundo Adão, o homem verdadeiro, a qual Deus está fazendo uma nova criação no seu nome, restaura aquilo que era de direito de Adão, que ele perdeu por causa do pecado. Então Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele recebe isso novamente, agora legítimo, porque ele morreu e destruiu Satanás, o poder de Satanás, e agora ele passa a sua igreja. E a igreja é chamada de sacerdócio real. Lá em Apocalipse é dito que nós estamos reinando, reino de sacerdotes com Cristo. A gente parou de entender isso. A igreja reina com Cristo, Cristo reina, Cristo que é o Senhor, Cristo que é o Rei. E a igreja é a sua esposa. No início tinha um casal, Adão e Eva. Agora tem também um casal, Cristo e sua igreja, que reina e reina eternamente. Aleluia. Então, o que nós temos aqui? A autoridade foi dada ao homem. E nós precisamos compreender que Cristo resgata essa autoridade e nos dá. Em terceiro lugar, a imagem de Deus na união do homem e da mulher. Essa parte eu fiquei pensando um pouco como descrever isso daqui. Porque o versículo termina, o versículo 27, ou essa passagem termina no versículo 27 dizendo: assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou homem e mulher à sua imagem. E Deus criou macho e fêmea à sua imagem. O ponto aqui é que o homem espelha a imagem de Deus quando ele, casado, homem e mulher, dentro do contexto de casamento, eles glorificam a Deus e cumprem a função primordial que está aqui na origem. O que é? O trabalho, o cuidado da criação e, como nós vamos ver na semana que vem, o crescer e multiplicar, justamente para multiplicar a imagem de Deus a todo mundo. Então o casamento tem uma importância fundamental. Por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só. Agora, observe que antes, eu pulei essa parte, mas lá no versículo 26 é dito, façamos o homem. Está no plural, primeira pessoa do plural. Façamos quem? Quem que está conversando aqui? É Deus com os anjos são criadores? É Deus com uma outra criatura celestial? Não, Deus está conversando consigo mesmo. E aqui nós encontramos reflexo daquela doutrina maravilhosa que nós chamamos doutrina da Trindade, ou da verdade que o nosso Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus está criando o universo e as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós vemos em João, que Jesus ele esteve no princípio, sem ele nada do que foi feito se fez, e como o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, então ele está na criação. Então as três pessoas estão criando, e no contexto do homem eles estão deliberando e decidindo criar o homem à sua imagem. E aí o Tim Keller, ele tem uma aplicação muito legal. Ele diz, se este mundo foi criado por um Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Olha só, se esse mundo foi criado por um Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Se por toda a eternidade, sem que tenha havido início ou fim, a realidade suprema é uma comunhão de pessoas, três pessoas, que conhecem e amam umas às outras, então a realidade suprema tem a ver com um relacionamento de amor. Uau! E por isso que Deus criou homem e mulher, porque o relacionamento do homem e mulher espelha o relacionamento de Deus com o seu povo. E porque homem e mulher, dois, e Deus é o terceiro.
implica no espelhar a imagem de Deus e na glória de Deus, e como Deus é na Trindade, no seu ser, na essência do seu ser. Relacionamentos de amor são a essência de toda a vida. Aleluia. E então, homem e mulher os criou. E eu já falei isso, que o casamento reflete a glória de Deus. Deus criou homem e mulher, e claro, aqui o contexto está falando de casamento, é isso que nós vamos ver no final de Gênesis 2. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E homem e mulher foram criados para espelhar a glória de Deus, e para exemplificar como que é este relacionamento entre Deus e o seu povo. E aonde nós temos isso? Efésios capítulo 5, versículos 22 até 33. Nós não vamos ler esse texto, mas leitura para casa. Leia lá. Veja como ao marido é exigido que ame a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher é exigida que se submeta ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E como Cristo purificou e santificou a igreja, assim também é exigido ao marido. Então há uma questão aqui de refletir a glória de Deus, o amor de Deus pelo seu povo e quem Deus é. Por isso tem que ser dessa forma. O Stott, ele diz o seguinte: uma bela verdade claramente afirmada desde o princípio, ou desde o primeiro capítulo da Bíblia, é que a heterossexualidade é propósito de Deus na criação, e que homens e mulheres são iguais em dignidade e valor diante de Deus. Observem, são iguais sim em dignidade e valor, mas são diferentes, são de sexos diferentes. Então tem sim as diferenças, tem funções e papéis diferentes, mas em dignidade e valor são iguais. Ambos foram criados à imagem de Deus, ambos igualmente compartilham da administração da terra. Ambos são rei e rainha, são da realeza, para a glória de Deus, a coroa da criação. Aleluia. Meus irmãos, eu quero concluir com algumas coisas que eu já venho falando, mas que nós precisamos compreender. Vimos então as implicações da imagem de Deus, e eu estou tentando sempre afunilar para a visão do casamento. Agora, uma coisa que é importante nós compreendermos é que, em primeiro lugar, são duas coisas que eu vou destacar. Houve uma corrupção da imagem de Deus por causa do pecado. Gênesis 3, temos a queda. Dessa vez, nessa série, nós não vamos chegar a Gênesis 3, mas nós já tivemos uma série onde exploramos Gênesis 3, criação e queda. Então depois você pode procurar essa série, foi transmitida também, para que você entenda um pouco mais sobre a queda. E na queda o que nós temos? A corrupção da imagem de Deus no homem. Entenda, o homem não perdeu a imagem. O ser humano não perdeu totalmente a imagem, ela ficou corrompida, ela ficou astigmatizada, não dá para ser enxergada por causa do pecado, do egoísmo, do egocentrismo. Porque o homem quis ser o seu próprio Deus, porque o homem, na sua vaidade, no seu orgulho, se rebelou contra o Criador do universo. E isso é o mal também, inclusive dos casamentos. O pecado é o grande mal de todo e qualquer relacionamento. Então, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27, lá nós temos um texto para você também ler em sua casa. Lá nós temos a ira de Deus sendo revelada contra os homens que mudaram a glória de Deus, que perverteram a glória de Deus. O texto diz, versículo 23, que trocaram a glória do Deus incorruptível por semelhança de imagens, ou ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E no versículo 25 é dito: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse é o grande ponto. E por isso corrompeu a imagem de Deus. Eles acreditaram na mentira da cobra e não na verdade de Deus. E toda vez que você acredita numa mentira e não na palavra de Deus, e aqui é um chamado à fé, isso é pecado, isso é idolatria. Então eles acreditaram na mentira, e eles passaram a adorar e servir a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Por isso, por causa disso, olha só, olha como Romanos conecta inclusive esse rompimento na criação de homem e mulher. Por causa disso,
Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram um modo natural de relações íntimas por outro, contrários à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. É a corrupção por causa do pecado. Entenda que o pecado é a origem de todos os males no seio do casamento e de toda a criação. Agora existe uma verdade maravilhosa que nós não podemos terminar sem falar: a restauração que Jesus está fazendo de toda a criação, a restauração da imagem na redenção em Cristo Jesus. Jesus está restaurando. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, nós lemos o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, por meio da paz do seu sangue, Jesus está reconciliando, restaurando, redimindo toda a sua criação, amaldiçoada por causa do pecado, para a sua glória, para refletir a sua imagem, em nome de Jesus. Como colocar isso em prática? Eu vou fazer algumas afirmações aqui e vou fazer algumas aplicações relacionadas ao casamento. Então, bastante atenção. Primeiramente, nós aprendemos hoje que o homem e a mulher foram criados para refletir a imagem de Deus em todo o universo criado. Em todo o universo criado, fomos criados para refletir a imagem de Deus. A pergunta é: em seu casamento, ou em sua vida, no seu trabalho, entenda, isso aqui não é só para casal, é para qualquer cristão. Em seu casamento, em sua vida, em seu trabalho, na sua amizade, você está refletindo a imagem de Deus? Especificamente no casamento, observe que se nós somos a imagem de Deus, nós precisamos tratar um ao outro com honra. Pedro entendeu isso ao dizer aos maridos que tratem as suas esposas com honra, porque elas são a parte mais frágil e são co-herdeira da mesma graça. E Pedro ele vai adiante: se vocês não tratarem as suas esposas com honra, não tratarem sem amargura as suas esposas, Pedro diz, as suas orações serão interrompidas. Tem muito homem aí bruto que trata a sua esposa ignorantemente e se veste de falsa religiosidade. Está errado. Tiago diz: se você não cuida dos da sua própria casa, você é pior do que um incrédulo e você perdeu a fé. Não sou eu, é Tiago. É Pedro que está dizendo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Tratai com honra a sua esposa. Por quê? É a imagem de Deus. Claro, meus irmãos, isso não é aplicado somente aos esposos. Mas esposa, trate com honra o seu marido, não fale mal dele para ninguém. Você sim conhece do seu marido, você conhece o mais profundo, o mais feio, também o mais bonito, porque você convive com ele. Então pare de espalhar os erros, as coisas feias do seu marido por aí, para suas amigas, em fofocaiadas. Pare. Fale bem do seu marido, ele é uma só carne contigo. Você conhece ele de fato profundamente. Então fale com amor. Homem e mulher têm um papel cultural de cuidar da criação para a glória do Criador. Você tem feito isso por meio do seu trabalho? Homem e mulher foram colocados para cuidar, administrar a criação. Homem e mulher. Não é só o homem, homem e mulher. Se você tem dúvida, mulher, do seu papel, leia Provérbios capítulo 31. A mulher virtuosa, como aquela mulher é trabalhadora. Tempo que os ismos nem corrompiam a nossa mente, graças a Deus. Então trabalhem com dedicação, mas espelhem em seu trabalho a glória de Deus. Isso significa o quê, pastor? Não mentir, não roubar, não sonegar imposto, não
não se corromper, não pagar suborno, propina, não falar mal do patrão, dar o seu melhor, se dedicar ao máximo e trabalhar apenas 6 dias para descansar um. Isso nós vamos falar daqui a alguns domingos. Se você trabalha demais e não descansa e não dá tempo para sua família, meu irmão, você está descumprindo um dos propósitos basilares da criação. 6 dias trabalharás e 1 descansarás. Mas vamos ver isso mais adiante. O pecado corrompeu a imagem de Deus no homem. Você consegue ver que o pecado geral e o seu pecado é o principal problema da sua vida e também do seu casamento? Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico para casais, tanto em aconselhamento como em acompanhamento de noivos, que é Quando Pecadores Dizem Sim. E este livro diz que o pecado é o grande e principal problema do casamento. Reconhecer isso não é fácil, mas nós precisamos reconhecer para buscar Cristo, o Evangelho, porque só Cristo e o Evangelho têm resposta contra o pecado. Por isso esse último ponto: em Cristo podemos voltar a brilhar a glória de Deus, a imagem de Deus. Você já creu em Cristo? Você compreende e crê que Ele pode restaurar a sua vida e a sua família? A gente costuma dizer que não há casamentos tão ruins que não podem melhorar, mas o oposto também é verdade. Não há casamentos tão bons que não podem piorar. O grande ponto aqui não é a sua força, não é a sua capacidade, não é porque você é um cara sábio, não é porque você é uma mulher que leu todos os livros e fez todos os cursos, que está escutando todos os áudios dos 2 pulgas e nenhum cachorro que estão sendo gravados aí pelos nossos irmãos Diogo e Bruna. É por causa de Cristo, é porque Cristo é o Senhor, é porque é um relacionamento triuno. Deus, você e sua esposa, um só corpo, você e sua esposa, e nós somos um com Cristo. Quando você entender isso daqui, aí seu casamento vai ser transformado. Aí tem muita esperança sim para a sua vida conjugal. Curve sua cabeça e ore em nome de Jesus.